Pornografia. Papai e mamãe, uma coisa mais segura, conservadora. Se a gente até hoje não encontrou o limite do humor, quanto mais encontrar o limite do sexo. É possível ou não é? Hoje nós vamos falar sobre sexualidade saudável e uma sexualidade tóxica ou sexo tóxico. Por quê? Porque o óbvio precisa ser dito. Por que a gente trouxe esse assunto? Esse assunto, né, Simval? A gente vira e mexe em todas as redes sociais nossas, o gabinete pastoral que a gente tem. Aconselhamento. Também no curto e grosso que a gente faz no Instagram também aparece. Perguntas sobre sexualidades, perguntas sobre o que as pessoas estão vivendo, o que eles estão... as crises que estão tendo e tudo mais. E aí a gente geralmente se encontra com dois paradigmas da sexualidade, né? Que o mundo está defendendo, ou as pessoas, e parece que só existem esses dois polos. Eu queria falar primeiro com o polo conservador. Qual que é o clamor do povo que a gente ouve, Gustavo? Não que eu represente os conservadores, né? Mas assim, o que a gente tem muito é isso, né? Você precisa... isso é uma coisa privada, hoje tem muita exposição, então o sexo não pode estar exposto. As pessoas, como a gente vê até nos regimes totalitários aí, né, mais islâmicos, a exposição do corpo, quer dizer, existe todo um zelo religioso para que não se estimule qualquer tipo de coisa que remeta a uma sexualidade, né? Algumas igrejas, então você normatiza alguns tipos de trajes, isso não é decente, isso não deve usar, a mulher às vezes não deve usar maquiagem, então olha quantas coisas. Você tem, que é uma forma de o conservador, ele vai tentar esconder, conservar, exatamente. Conservar algo do passado que não necessariamente reflete uma boa sexualidade, algo que Deus revelou ou que a gente possa viver legal. Outra coisa que como se aquilo fosse intrinsecamente bom. Então antes era bom, quando não tinha nada, não se tocava nisso e tudo vira uma pouca vergonha se não for do jeito antigo. Esse é um extremo, né? Lógico. E eles defendem essa intimidade, que ela é legítima, lógico, mas com tabus, né? Aonde geralmente uma das partes se sente infeliz ou até mesmo não podendo ter espaço para conversar. Então, E não deve nem falar disso, né? Pra ninguém. Falar pra ninguém. No casamento a gente vê isso. A gente aconselha muita gente. Às vezes mulheres frustradas porque elas não conseguem participar da sexualidade numa construção, ou homens também. Sim. Então homens que sentem obrigatoriedade de um grande desempenho, de chegar e mostrar que é o homem, muito fruto de uma visão da pornografia, do sexo explícito. O ser homem significaria ter determinado desempenho. E aquele desempenho, porque antes não se tinha muito referência. Pornografia, era mais o mito da sexualidade. Que as pessoas contavam, né? E a pornografia era estática, né? Você tinha... Quando você acesso. tinha, era uma foto, ou era um desenho, ou era alguma coisa. Assim, isso era estático, então não mostravam essa questão do desempenho, ficava... pra trás. Aí quando a gente vai avançando, isso vai avançando. Isso vai avançando. A gente fala de muitas imagens, assim, né? Muitas imagens, nem isso. Antes então, assim, você eram os contos, né? Você tinha a imaginação. Então você se descobria, se deixava. Era uma coisa íntima, mas era uma caminhada. E ainda mais quando a gente vai ver algumas estatísticas que mostram que foi depois da Revolução Feminina que as mulheres começaram a ter acesso ao orgasmo. Não que elas não tinham antes, mas era uma coisa que não se conversava. Tabu, não se falava. Muitas culturas até hoje acham que mulher nem tem isso. Isso é coisa do homem. Satisfação do homem. Então a gente vai vendo que esse lado conservador vai cobrindo com pedras grandes, com tabus, muitas dores, muitos machucados, muita coisa. Mas do outro lado, também como resposta, que eles estão tentando preservar, a explicificidade... Não, como é que a explicitação, você quer dizer? Tornar isso explícito? Isso. Da sexualidade. Seria a pornografia, Então nunca se teve tanta pornografia como hoje e nunca teve tão fácil acesso.
Então, hoje você tem nos celulares, as pessoas têm, tanto que qualquer revista, as revistas faliram. Então, porque pra hoje todos os gostos e desgostos. Todos os gostos e desgostos, pra tudo quanto é coisa, se tem. E você trouxe um dado interessante, Simval. Sim, a pornografia, né, tem as pesquisas aí mostrando os sites que falam sobre isso. Né, tem portais de pornografia que apresentam a pesquisa. E é quanto isso mostra o crescimento do consumo de pornografia na pandemia. E o crescimento da pornografia mostrando que as mulheres consomem tanta pornografia quanto os homens naquele portal. A única diferença era o horário. Os homens é depois da meia-noite e as mulheres é durante a tarde. Mas, aquele negócio que a gente ficou brincando, né? Ou são homens que entram com o perfil de mulher no portal. Mas, enfim, essa é uma questão que a gente vê uma prova de que o acesso à pornografia está fácil. Não é a prática sexual. Porque outras pesquisas mostram que o brasileiro está transando menos. Então significa que a gente está com mais acesso a cenas ou a um estilo de vida sexual do que a prática sexual. Então as pessoas que têm um parceiro com quem, né, o homem casado ou a pessoa que mora junto ou a mulher que mora junto está transando menos. Proporcionalmente à pesquisa anterior. Então, estou falando de duas pesquisas e a gente estava dando risada disso porque tem mais sexo na sociedade, mas menos prática. Por que você acha que acontece isso, Gustavo? Como diria Renanzinho, as pessoas não fazem sexo, as pessoas dizem que fazem sexo. Sexo dá muito trabalho. Esse é o que diria Renanzinho. Mas efetivamente, cara, o nível de exposição que você tem num relacionamento íntimo, né, numa aproximação, nessa questão, inclusive, das taras que as pessoas têm, né, as fantasias. Então, um ambiente da pornografia te oferece muito mais controle. Né? Você fantasia do jeito que você quer, que você imagina. Você tem um controle mais físico de como estimular a si mesmo. Então, nesse sentido, vira quase uma covardia quando você tem a outra pessoa para encaixar nisso, para dar esse mesmo... A mesma pressão no pênis, uma série de coisas. Na vagina, totalmente... Não, tudo. Porque você tá falando que traz segurança, mas traz mais solidão. E não é só como é que se diz? A questão física, mas toda a questão, né, cerebral que envolve a sexualidade, aquilo que nos excita, está muito para além daquilo que nos toca. Né? Então, que tipo de assunto, que tipo de a pessoa escolhe um tema, né? Escolhe um seu tema e fica consumindo uma série de coisas que excita mais a pessoa. Então, tudo isso dificulta quando você vai para a vida real. A história. Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo do Porta dos Fundos que a pessoa, sei lá, tava com um piscineiro e a pessoa queria já ir transando. O cara, o que é isso? Só sou o piscineiro. Não é possível, você só é o piscineiro. Então a pessoa nessa questão da fantasia dos vídeos. Você sempre um piscineiro, entregador de pizza, vamos dizer assim, sei lá. Em um dos segmentos, coisas. né? E aí o cara tava brincando com isso. Como você é só entregador de pizza? Então assim, era exatamente desculpa, é que eu pensei que era, né? Fantasias que vão se criando e estereótipos de corpo. Então é tanta coisa que depois nunca você vai receber. E é uma geração que não correu atrás da pornografia. Sim. Como já uma geração passada que tentava e sem autodeclaração nesse caso. Lógico. Mas é uma geração que eu tava vendo que muitas crianças com 9 anos de idade já tiveram acesso mais de uma vez. Acesso com 5 anos. Basta saber você mexer no celular. Meu filho assiste desenhos. Vai saber que outra hora, se chegasse um anúncio, chegasse alguma coisa, teria acesso, né? Fora o que os amiguinhos contam, quem teve o primeiro acesso conta pro outro. Agora, isso é interessante, porque quem prega o corpo é meu, a sexualidade tem que ser aberta, tem que romper com todos os paradigmas. Nenhum tipo de limitação. Nenhum tipo de... o amor é livre, né? É interessante uma coisa que eu ouvi, eu não lembro de quem, pode ser de você, Gustavo, que a gente falava sobre as dores da sexualidade, que são dores diferentes do que uma dor física, né? E o exemplo que eu ouvi foi o seguinte: você, por exemplo, com 11 anos, foi espancado por um grupo de uma gangue ali, um grupo de meninos, bateu mesmo, perdeu o dente, foi chutado no chão, teve que ir pro hospital. Você vai lá, se recupera, bota, sei lá, um outro dente, o que seja, e depois de um tempo você tem chance de superar esse trauma, mesmo tendo sido tão físico. Mais um trauma de um abuso sexual,
com uma pessoa, nem que às vezes nem nem aconteceu chega um num negócio grau, não chegou a ter o um fato. grau de agressão, foi só alguns vamos toques ou que, vamos dizer assim, tudo isso é agressão, abuso, é estupro, mas eu só tô querendo dar uma amenizada, entre aspas, da agressão que eu Em usei relação à antes. agressão física. No caso das sequelas, Mas né, essa vamos dizer. sequela, ela nunca vai sair. Ela muda rumos. Então mostra que no campo sexual tem alguma coisa do ser humano, da alma, de tudo que somos, de intimidade, que é rasgado e às vezes não consegue voltar, cicatrizar e muda rotas. O sexo é diferente, né, do que a gente, quando a gente banaliza e transforma o sexo como se fosse mais uma Atividade física. Uma atividade física, mais uma das interações humanas. Conversa com alguém. Você torna simplório uma coisa que é santo, cara. Que é uma coisa que a Bíblia coloca pra gente como um ambiente de dignidade que a gente despreza, como se fosse uma relação simples. O problema desse momento que a gente tem, né? O sexo tá acessível, né? Seja pela pornografia ou seja porque todo mundo tem acesso fácil. Você pode encontrar na esquina. Sexualizável, né? Vamos Você dizer encontra na esquina. As drogas, você também tem acesso à bebida alcoólica e você começa a ter acesso a tudo isso e as pessoas vivendo sem limite. Essa geração está vivendo isso, né? E as novas gerações cada vez mais isso. Mas ao mesmo tempo a gente vê outro lado que aumenta. O que aumenta? Tem mais gente deprimida, mais gente ansiosa e as últimas gerações têm sido cada vez mais suicidas. Então a gente percebe que a gente, por um lado, aquilo que a gente está falando que representa o conservadorismo tem o seu dano, mas a gente tem um outro dano aqui daquele que não tem limite, daquele que acha que que tudo tem que ser feito. Mesmo que alguns colocariam isso como se fosse, não, você está associando duas coisas diferentes, mas é curioso porque elas acontecem simultâneas, né? Então assim, existiria alguma conexão? É quase isso que você está levantando, né? Assim, talvez exista, porque é algo que diz respeito à nossa dignidade e não só pela formação, né? Não só pela cultura que a gente recebeu, tá gerando culpa ou não tá gerando culpa. É mais que isso, né, Marcos? É muito mais que isso. É algo interno da alma. Então não existe sexo casual na sua plenitude quando você para ver. Existe marcas, existe você deixar um pouco, receber um pouco. Às vezes pode ter sido uma experiência boa, mas com o tempo, alguma hora machuca e machuca bem. Dos dois jeitos de se viver. E aí a pergunta que eu queria começar a aterrissar é o que a Bíblia ou Jesus tem a dizer sobre isso, porque por um lado a religião tende a jogar você no conservadorismo, porque é um absurdo tudo que a gente está falando aqui. Por outro lado, alguém que já foi machucado pelo jeito conservador está falando, eu não quero viver mais que não resolve isso já também. não deu certo. Não deu certo. É bom que fique minha claro mãe é frustrada, isso. Meu pai é frustrado por viver dessa forma, eu não quero. Não quer dizer então, que é bom, que qual era é bom. a resposta bíblica? A gente vai vendo essa intimidade que a Bíblia chama uma só carne, esse jeito de se entregar ao outro para a vida. É um nível de conexão, né? Um nível de intimidade. Que Jesus falou, isso é a proposta. Vocês romperam com a proposta inicial e por isso que a gente tem que fazer alguns remendos, né? Que ele vai falar dando carta de divórcio, todas as outras coisas, porque o homem é duro de coração. Mas sem ser duro de coração, qual é essa preciosidade, Gustavo, que é se tornar uma só carne? O que isso quer dizer na prática ou na essência, na vida? Sim, então isso parece muito com aquela unidade divina, né? Que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, né? Então, o Deus que é uno, né? Que tem uma intimidade tão grande a ponto de ser pessoas diferentes, mas a mesma carne, quase, né? Vamos dizer, a mesma essência. Então, para o ser humano, o mais próximo disso que se coloca é um casamento. Então, o que significa isso? Significa que a gente encontra nesse ambiente de intimidade mútua, quer dizer, onde que a sexualidade desenvolve melhor? Cara, quando você tem uma entrega mútua, você sabe que a pessoa que está ali não está te avaliando. Você sabe que a pessoa que está ali porque ela escolheu estar com você, porque ela te ama e ela se importa com você, com antes daquilo, durante, depois daquilo. Isso parece que é um anseio que todo ser humano tem, de se sentir aceito por aquilo que é.
E não por uma performance, ou não por um personagem, não por um... Então isso é um nível de pertencimento, de intimidade tão grande, né? E que talvez até na questão do casamento demora muito tempo para chegar nisso. Tem que passar alguns anos. E de repente, talvez hoje, com 10, 11 anos de casado, eu olho e falo, cara, é muito melhor hoje. Para além da relação só, mas passando pela relação também, falar como que agora a gente tem muito mais cumplicidade, agora... Então é esse tipo de pertencimento, de entrega mútua que eu acho que é forte. O sexo é para quem é completamente responsável pelo outro. Então, não é simplesmente encontrar alguém em transo, né? O que a proposta que a gente tem pra gente... pelo ensino bíblico, é que o sexo é para quem é completamente responsável pelo outro. Então, alguém que é responsável, no sentido, não importa o que você sente, o que você pensa, o que você tem, isso é uma relação de egoísmo. Agora, quando eu me importo com o que o outro pensa, com o que o outro sente, com a saúde do outro, então tem algumas coisas que eu tenho dignidade do outro. Com o meu cuidado da minha saúde também, porque Sim. Isso envolve a relação e a possível gravidez, ou sei lá, tudo isso envolve uma tremenda de uma responsabilidade que as pessoas tratam com menosprezo, isso aí. Então, quando a gente vai falando de um lado, a gente está falando do conservadorismo, que ele traz esse negócio da família tradicional, é irresponsável no sentido de que a gente não fala sobre isso, prazer, Sim. Não é um assunto é um tabu, não vamos tocar no assunto. Por outro lado, a gente no outro a gente só vê, né, o pêndulo indo para outro lado. Tudo pode. Prazer, porque tudo pode. O prazer é o critério. O meu instinto tem que ser satisfeito. Então, o que a gente está chegando à conclusão é que não é nem só prazer, nem só um tabu, algo tão assim que não pode ser falado, comunicado. Então, a sexualidade, a intimidade da sexualidade, ela não é uma porta de entrada para um relacionamento, ela é o triunfo de um relacionamento, é o desfrutar, é o brindar de poder confiar em você de tal forma que você é meu e eu sou seu. É o que geralmente a Bíblia vai narrar como uma só carne. Isso pode até parecer óbvio para alguns, mas à luz do Evangelho, o óbvio precisa ser dito várias vezes. Esse é o podcast Glocal e a gente se vê semana que vem.